Olá, shalom a todos. Você quer ser alguém que esteja preparado para lutar e vencer todas as batalhas na sua vida, entendendo e aplicando as estratégias de Deus para a sua vitória? A guerra espiritual é real, embora invisível, mas Deus nos chamou para sermos vitoriosos, pois a sua vitória glorifica Jesus na nossa vida e traz sobre nós, sobre a nossa casa, todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz, e em tudo isso ele traz provisões e resultados que não podemos alcançar pelos nossos méritos ou pelos nossos esforços. Estratégias para a guerra. Nessa segunda mensagem eu quero compartilhar contigo um pouco mais fundo sobre a guerra que nós estamos enfrentando e que precisamos buscar as armas e as estratégias de Deus. Me acompanhe e você será levantado no poder de Deus. Nessa segunda mensagem, estratégias para a guerra, eu quero compartilhar sobre estratégia de combate e de ação. No livro de Juízes, no capítulo 7 e versículo 1, diz: Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele, estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. A expressão mais importante que eu vejo aqui é: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. Interessante, porque Gideão agora era um outro homem. Diferente do que nós vimos no primeiro vídeo, agora que Gideão é um homem comissionado por Deus, pronto para obedecer a Deus, para entender as estratégias que Deus tinha para ele lutar e para ele ser um guerreiro, trazendo a vitória sobre toda a nação de Israel, livrando das mãos dos medianitas. Então este Gideão não era um homem perfeito, mas certamente era um outro homem. Era um homem que estava não só comissionado por Deus, mas era um homem confiante e era um homem pronto para a batalha. E Deus quer preparar você nesses dias. Quer treiná-lo, quer levantá-lo, ungí-lo e deixá-lo pronto para a batalha, para as suas batalhas, para as batalhas de Deus na sua vida, para alcançar as vitórias e para subjugar o poder do inimigo. Agora Deus levanta Gideão como um líder, para liderar o seu exército, um exército de homens que seriam levantados depois de Gideão, viriam atrás de Gideão, que se inspirariam em Gideão. Gideão agora é um outro homem, tem uma inspiração de Deus, uma unção de Deus na vida dele. No primeiro vídeo nós vimos que Gideão estava malhando trigo quando o anjo apareceu a ele, sentou-se debaixo do carvalho na propriedade do seu pai e ficou observando Gideão, enquanto malhava o trigo para esconder dos midianitas, antes que eles atacassem. Gideão estava lutando na sua força, mas agora ele é um outro homem, que luta no poder de Deus, que está pronto para lutar no poder de Deus, para liderar um exército. Mas ele é apenas um homem, mas é um homem que Deus treinou para ser um líder, mudou a sua perspectiva, mudou a sua postura. E é isso que Deus quer fazer, quer levantar você no poder dele. Se você assistiu o primeiro vídeo, então você está pronto para ir comigo além, não só para ver as estratégias de posicionamento, de posição espiritual em Deus, mas agora para ver as estratégias também de combate, de ação, porque Deus quer que você tenha ação na sua vida, mas não qualquer ação, não ações precipitadas, não ações movidas pela urgência das coisas, pelas circunstâncias da vida, mas direcionadas pelo Espírito Santo. Deus vai usar este homem Gideão para libertar uma nação, para trazer
libertação a todo um povo, mas ele vai também liderar um exército. E assim também, você entende os planos que Deus tem para a sua vida? Qual a posição que Deus quer colocar você no exército dele? Que função Deus confia a você? Quais armas Deus vai levar você a manusear nessa guerra? Deus quer dar um armamento pesado ao seu povo. Deus não quer que você lute de mãos vazias. Assim como não queria que Gideão lutasse sem armas, sem munição, sem armamento, sem armaduras. Ele não poderia lutar despreparado. Deus trabalhou na vida de Gideão, e ainda no capítulo 6, versículo 17 a 19, Gideão busca afirmação em Deus, afirmação nas convicções dele, para que ele estivesse firmado em Deus. Então ele diz: e disse Gideão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, Deus, dá-me um sinal de que tu falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, ele falando para o anjo, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. É a minha oferta, ele estava dizendo. E disse o anjo, esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha, e carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e ofereceu ao anjo. E disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu falas comigo. Então Gideão precisava ter convicções afirmadas em Deus. Será que Deus está falando comigo de fato? Ele não queria duvidar do anjo, mas ele precisava ter essas convicções firmes dentro dele. Então por isso ele diz, rogo-te que não te apartes de mim, não te apartes daqui, até que eu volte e traga uma oferta, um presente. Então Gideão está se consagrando. A consagração pessoal é um ponto importante que vem antes de nós estarmos prontos para receber as estratégias para o combate, para a ação. É nos consagrarmos a Deus. Em Juízes 6:24 diz, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbieritas, esse altar está lá. E assim, até aqueles dias em que foi escrito o livro de Juízes. O altar que Gideão edificou ao Senhor estava lá. Então precisamos levantar um altar, onde consagrarmos a nossa própria vida. Em Romanos capítulo 12, no verso 1, diz que devemos ser movidos pelas misericórdias de Deus e apresentar-nos a nós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então precisamos apresentar a nossa vida como Gideão fez, consagrou a si mesmo. A consagração pessoal ela é muito importante. É a dedicação de algo ou de alguém. Consagração é a dedicação de algo ou de alguém a Deus. Quando decidimos nos dedicar em primeiro lugar aos interesses de Deus, na nossa vida. Queremos obedecê-lo e fazer a sua vontade em primeiro lugar. Então priorizamos primeiro agradá-lo, primeiro consagrar a nossa vida a ele. Um ponto importante da consagração é a santificação. Gideão viveu um processo de purificação diante de Deus na sua vida, se humilhando e procurando mudar. Então nós vamos ver ainda no final do capítulo 6, que ele lida com esse processo de santificação na vida dele, na vida do seu pai, lida com os ídolos do seu pai, com o altar que era dedicado aos deuses daquela terra que o seu pai tinha. Há uma mudança muito grande, e isso faz parte da santificação. E também da dedicação. Gideão era um homem valente e trabalhador. Isso vinha do seu coração, era um sentimento que ele tinha do seu coração, de usar suas habilidades, seus talentos, para livrar o seu povo, ou livrar o que ele pudesse em favor da sua casa, da sua família e do seu povo. Por isso ele estava malhando trigo, quando o anjo o encontrou. E agora ele usa essa mesma força e esse mesmo coração para se dedicar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor, e descobrir, oferecendo uma oferta a Ele, e aprender a descobrir qual é a sua missão em favor do povo de Deus.
Então ele faz essa oferta em Juízes 6:19. Entrou Gideão, preparou um cabrito de pães ázimos, de uma oferta de farinha, de um efa de farinha. Então, e ofereceu ao anjo do Senhor. O anjo estende o cajado e a oferta então é queimada pelo fogo de Deus, é recebida e ofertada a Deus. E o segundo ponto dessa dedicação, o primeiro é a santificação, o segundo é a dedicação e o terceiro ponto é a libertação. O processo de libertação de Gideão não foi um processo fácil. Desde que ele edificou um altar para Deus e destruiu o altar de Baal, e ele foi chamado de Jerubaal, porque ele venceu a Baal, então revoltou os moradores, o povo vizinhos ali do seu pai, porque era um altar que não só o Joás, o pai de Gideão, adorava a Baal, mas também os vizinhos se reuniam e adoravam a Baal. Então todo mundo se revoltou. Aquele ídolo da família, aquele ídolo territorial, aquele demônio que era adorado em forma daquele ídolo, o demônio de Baal. Mas o seu pai saiu em seu favor, Joás saiu em seu favor, defendeu ele, Deus usou o seu pai, e ele permaneceu firme, edificou então um altar ao Senhor. Mas foi um processo de libertação que às vezes para cada um de nós, quando nos consagramos a Deus, não é um processo fácil, mas Deus é conosco, como foi com Gideão. Temos que lidar com os ídolos, às vezes da família, os valores corrompidos de várias gerações. E às vezes os espíritos familiares se alimentam dos pecados geracionais, dos pecados dos nossos pais, avós, e também vieram influenciando nossas vidas através dos nossos erros e fraquezas. Muitos desses demônios se infiltraram em nossas vidas e influenciam emoções, sentimentos, vícios, hábitos, comportamentos. E agora, quando nos consagramos a Deus, vamos rompendo com tudo isso. Há uma batalha travada dentro de nós, há uma batalha travada contra nós pelo processo da nossa libertação. Mas precisamos permanecer firme e, como foi para Gideão, também será conosco. Deus vai trazer vitória, Deus vai trazer libertação. Às vezes se travam então verdadeiras batalhas pessoais e familiares e precisamos enfrentar e ficar firmes diante de Deus para vencer esse nível de libertação que Deus está trazendo para as nossas vidas. Por que a consagração pessoal é tão importante? É na consagração pessoal que vencemos os inimigos que podem nos derrotar, que são aqueles que alcançam algum tipo de direito legal sobre as nossas vidas, por causa de uma fraqueza, por causa de um pecado pessoal, alguns pecados que nem percebemos que nós temos, algum pecado familiar em que o inimigo entrou e ainda tem alguma forma de nos atacar, ou alguma herança de maldição familiar. Alguns demônios, então, eles se alimentam de tudo isso, né? E fornecem, desta forma, maneiras de nos atacar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos. Mas essa consagração pessoal, ela vai rompendo, ela vai quebrando tudo isso, vai nos trazendo libertação interna e externa sobre muitas coisas, né? E aí entramos na estratégia de ação, de combate, onde Gideão estava pronto para começar a liderar o exército, para enfrentar o inimigo, né? E a atitude de um homem de Deus, inspirada por Deus, em determinada situação na sua vida, aquilo que ele vai fazer, ela sempre vai manifestar as estratégias de Deus. Então, a atitude de um homem de Deus, inspirada por Deus, sempre vai manifestar as estratégias de Deus. E são essas estratégias que derrotam o inimigo, que frustram os planos do diabo, que manifestam as obras de Deus, que manifestam os milagres de Deus, que manifestam a glória de Deus. No dia de Pentecostes, em Atos 2, nós vimos que Pedro, numa atitude, ele tomou a palavra e ele falou com sabedoria, com autoridade, ele discorreu o livro de Joel, explicando que aquilo que estava acontecendo era o que estava escrito no livro de Joel, era uma profecia que estava se cumprindo. Aquele homem que no passado tinha negado Jesus, tinha se frustrado, poderia ter frustrado o coração de Jesus, mas Jesus sabia do que Pedro era feito.
como ele sabia do que Gideão era feito. Ele sabe que nós somos um vaso de barro, do que você é feito. Ele sabe as tuas fraquezas, mas ele confia em você. Ele tem uma obra na sua vida. Ele está te levantando como um guerreiro de Deus, como uma guerreira de Deus. E ele vai te ungir com óleo fresco do Espírito Santo. E ele está curando, restaurando você, para levantar você estrategicamente, posicionar você estrategicamente. E isso é tremendo. A atitude de um homem de Deus, a ação de um homem de Deus, né, como foi a de Pedro, confundiu o inimigo. O inimigo não tinha nada para fazer naquele momento. As palavras de Pedro, a unção do Espírito Santo na vida de Pedro era tão poderosa. Então Deus age na terra e ele sempre age para estabelecer a sua vitória, para estabelecer os seus pensamentos, as suas estratégias, os seus planos. Ele vai sempre levantar homens para fazer isso. Ele sempre vai separar homens, ungir homens, treinar homens para esta batalha. A atitude de um homem de Deus desmantela os ataques malignos, os ataques do inimigo, do adversário. Em Jeremias 29, 11 a 13, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então é tremenda essa passagem, essa palavra, essa profecia, essa palavra ungida de Jeremias. Mas ela revela o coração de Deus. Ela revela a mente de Deus, ela revela o caráter de Deus. Ele sempre se manifesta. Ele sempre se manifesta para declarar os seus planos, o seu propósito, as suas estratégias. E ele sempre vai usar homens, como usou Jeremias, usou Gideão, esse texto que nós estamos usando para ensinar sobre as estratégias de guerra, para ação e combate nesse segundo vídeo. Deus sempre escolhe homens para executar as suas obras na terra, e em todas as gerações. Deus está escolhendo você nesta geração, para ser parte do exército dele, para ocupar um lugar, uma posição nas fileiras do exército do Senhor. E Deus, ele não se equivocou com Gideão, ele não se equivocou também com você. Ele escolheu você, não é coincidência que ele tinha escolhido Gideão. Ele sabia as fraquezas de Gideão. Quando ele escolheu Gideão, Gideão revelou suas fraquezas, sua incredulidade, sua dificuldade de crer. Por mais que ele tinha forças, mas era um homem que tinha também fraqueza. E ele sabe das tuas virtudes, mas sabe das tuas fraquezas. Ninguém nem ouviria falar de Gideão se Deus não o houvesse escolhido. E Deus o escolheu, Deus o separou. Por isso que hoje você pode ouvir falar de Gideão. Porque Deus usou Gideão no seu tempo, na sua geração. Chegou a sua vez. Quando um homem ou uma mulher de Deus é preparado para agir, desmonta qualquer exército do inimigo e qualquer estratégia maligna. Porque ele revela os planos de Deus na sua vida e nas suas atitudes, nas suas ações. Então, nós precisamos refletir sobre a estratégia da seleção e da comissão de Deus. Deus é um Deus que chama, que escolhe, que seleciona e que também comissiona aqueles que ele seleciona. Ele dá uma missão a eles. Deus sempre é estrategista quando escolhe alguém para alguma coisa. Não o faz só por fazer. Sempre haverá um propósito dele quando ele escolhe alguém, quando ele separa alguém para uma missão, para revelar um propósito. Em Juízes 7, 2, 3 diz: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram.
Imagine isso, Deus começa uma seleção, porque 32 mil homens, quando Gideão tocou a voz de comando, de chamado, 32 mil homens se apresentaram. Mas Deus disse, é muita gente. Disse o Senhor, muito é o povo que está contigo, para eu dar nas tuas mãos os medianitas. Senão eles vão se gabar e eles vão dizer, não, nós conseguimos essa vitória. Então Deus seleciona aqueles que Ele quer usar, porque Ele na verdade quer ser glorificado em tudo que Ele fizer. Então a primeira seleção, Ele fez 2 seleções. A primeira seleção, Ele removeu os medrosos e os tímidos. Eles foram dispensados. Deus manda Gideão falar e dizer, olha, os que estiverem com medo não precisam ficar, podem voltar para casa. Estes Deus não está usando nesses dias que nós estamos vivendo. Até que sejam curados e libertos da sua timidez, do seu medo. Esses Deus não vai usar até que Ele possa trabalhar na vida deles. Muitos estão tentando entrar em guerras que não estão preparados, mas não conseguem alcançar vitória, porque são fracos, tímidos, porque têm medo, e o medo as domina. Isso é o que ocorreu com aqueles 22 mil homens que voltaram para casa com o selo de covardes, por estarem assustados e com medo. Ficaram só 10 mil. Então, nesses dias, amados, nós precisamos buscar a face do Senhor. Estamos passando por batalhas, por guerras, por lutas, por dificuldades. E o inimigo está tentando nos selar com medo, nos intimidar. Mas nós precisamos nos humilhar e fazer como o povo de Israel naqueles dias, clamar ao Senhor. E Deus levantou Gideão, encorajou Gideão. Gideão não estava preparado, ele também era um homem que tinha medos. Mas Deus o encorajou. E agora ele está fazendo uma seleção para levantar um exército com Gideão. E Deus está levantando homens para inspirar outros. Mas Ele vai passar nós pelo um processo de refinamento. E vai trabalhar na questão do nosso caráter. Para remover os medos. Para nós não ser colocado um selo de covarde. A segunda seleção foi a vez de Deus tratar a questão da distração. A vez de ser dispensados os que não têm foco, os que não se concentram, estão distraídos, os que têm uma perda de foco constante, por se distraírem com muitas coisas, e com coisas que não são importantes, nem essenciais na verdade. Muitos, Deus fala com eles, são tocados por Deus, mas em um momento seguinte de suas vidas se distraem com outras coisas que não convêm para aquele momento de suas vidas. E se afastam da presença de Deus, ou perdem o foco nas coisas essenciais que Deus tem colocado em suas mãos. Aqui está uma fortaleza de orgulho operando. 1 Pedro 5, 6 a 9 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem na vida de vossos irmãos ao redor do mundo. Então é o momento de vigiar, de manter o foco, de estar atento, concentrado. Deus está se levantando e está levantando homens e mulheres que inspirarão a outros, e Deus levantará um grande e poderoso exército. Mas esta é uma hora de estarmos focados naquilo que Ele está falando conosco, naquilo que Ele está fazendo no seu Espírito, na sua palavra, nas coisas essenciais e importantes que Deus está confiando a você. E então vem o momento do comissionamento, vem a comissão de Deus, vem aonde Ele nos chama para algo, Ele nos coloca em fileira, Ele nos coloca na posição no exército. É o terceiro ponto. O comissionamento de Deus é quando você está pronto para fazer ou realizar o que Deus te chamou. E Ele autoriza você. Unge e dá autoridade para você executar a missão.
Em Juízes 7:7 diz: E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. De 10.000 que tinham sobrados, da primeira seleção. Então Gideão é instruído por Deus a fazer um outro teste. Todos estavam com sede, eles tinham treinado talvez o dia todo. Então Deus disse: leva o povo para beber água. E aqueles que se ajoelharem para beber água, ou seja, aqueles que se acomodarem, que não entenderem onde estão num campo de treinamento, sendo preparados para a guerra. Então observa que alguns vão beber água como o cachorro que lambe a água, não entra na água. Então lamberão a água com uma mão e estarão atentos, olhando para o lado para ver se o inimigo não vem. Esses você separa, esses irão contigo. Só 300 homens, 9.700 foram dispensados. 300 homens restaram com Gideão. 31.700 foram dispensados nas duas seleções. Então Deus selecionou esses 300 homens. Gideão mais 300 homens, guerreiros altamente treinados, guerreiros que não estavam confiantes em Deus, estavam encorajados, confiantes em Deus, não estavam com medo. E Deus quer levantar o seu ânimo, fortalecer a sua fé, para que as tuas convicções estejam firmadas nele nesses dias. E também para você estar atento, vigiando, para você estar focado em Deus. Deus seleciona quem Ele quer usar e para que Ele quer usar. Muitos querem ser usados por Deus em áreas, em unções, em dons, em ministérios, os quais não estão preparados. Deus não pôde prepará-los. Talvez Deus até queria prepará-los, mas eles não se deixaram preparar. Eles não se renderam ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, para Deus preparar os seus corações, suas mentes, suas emoções, o seu caráter. Por isso há muitos vivendo em derrota em suas vidas, nos seus lares e nos seus ministérios, porque estão querendo operar, querendo entrar, querendo batalhar, querendo ministrar em áreas em que não estão preparados, em tipos de unção e de ministério que não foram preparados. Por isso é importante entendermos qual o chamado e a vocação de Deus para a sua vida e caminhar de acordo com o propósito dele, para ser um canal poderoso em suas mãos e ver Deus ser Deus em você e através de você para outras vidas. A vitória é do Senhor. Quando Deus diz que é muita gente e Ele faz essas duas seleções, e restam apenas 300 homens junto com Gideão. E ele garante que através desses homens ele dará a vitória. Ele está chamando para ele está assumindo a responsabilidade da vitória sobre o seu povo, sobre aquela nação. Em toda a história bíblica, nós vamos ver que Deus nunca se acovardou. Ele nunca se omitiu. Isso não combina com o seu caráter. E nem com a natureza de Deus. Mas Deus sempre se apresentou, Deus assumiu sempre a responsabilidade. Eu vejo em João 2, no capítulo 2 de João, quando Jesus estava naquele casamento junto com Maria, com seus discípulos e com seus irmãos e os demais convidados, e acaba o vinho. Então Maria vem para ele e diz: o vinho acabou. Ele diz: o que eu tenho contigo, mulher? Mas quando chega a hora, ele se manifesta, porque ele não se omite, ele está ali. E ele transforma a água em vinho. Assim é Jesus, ele está na sua vida, ele está aí contigo, ele está aí no seu lar agora. E ele não vai se omitir, mas ele vai manifestar o seu poder. Ele vai manifestar sua glória sobre você para curar as suas feridas, para te levantar como um homem de fé, um guerreiro de Deus, como uma mulher de fé, uma guerreira de Deus, como um jovem, um adolescente de fé. Como uma criança que vai entender a maneira que Jesus quer que você ore. E a maneira que Jesus quer usar você. As tuas orações serão poderosas e Jesus vai ouvir as tuas orações e vai agir através da sua vida. As estratégias de ação e de combate que Deus tem para você.
Juízes 7, 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. Que maravilha, irmãos! Agora já não é mais uma nação sem esperança. Existe um homem com 300 homens firmados em Deus, cheios do Espírito de Deus. Estão agora cercando o arraial do inimigo. E Deus diz para Gideão: levanta-te. Naquela mesma noite o Senhor diz: levanta-te e desce ao arraial. Olha que maravilha! O homem de Deus está chegando. Um homem de Deus está se posicionando. Está cercando o inimigo. É isso que Deus quer, que você ande sem medo. Ande na autoridade do Espírito Santo. Para você estar aonde Deus quer que você esteja, onde Deus quer usar você. Quando entramos em combate, a nossa confiança precisa ser 100% no Senhor, 100% em Jesus, 100% em Deus. Senão seremos tentados a olhar para nós mesmos e nos vermos em desvantagens diante do nosso adversário. Gideão poderia olhar para ele e aqueles 300 homens e dizer: como é que vamos vencer o inimigo? Então, por isso, a confiança deles precisava estar 100% no Senhor. Gideão precisava confiar no que Deus havia falado a ele e na fidelidade de Deus sobre a vida dele. O Senhor ataca e enfraquece as defesas e as convicções do inimigo por nós. Os nossos adversários sentem o peso da presença de Deus antes de nós chegarmos. Em Juízes 7, 10 a 15 diz: e se ainda temes, se ainda temes descer, desce tu e o teu moço pura ao arraial. E então desceu ele com o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda do comandante, e aferiu e caiu e transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado nas suas mãos os medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou a Israel, e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Isso é tremendo, irmãos. Deus deu um sonho ao adversário, ao inimigo. A 2 sentinelas, um conversava com o outro e um teve um sonho. E aquele sonho aterrorizou ele. E o outro recebeu o entendimento. O outro recebeu a revelação profética de Deus que aterrorizou o inimigo. Que coisa tremenda isso. Deus precisava falar com Gideão, afirmar ainda mais as convicções de Gideão. Por isso ele permitiu, ele disse, viu que Gideão ainda estava com medo. Precisava reafirmar as convicções de Gideão um pouco mais. Então é isso que precisamos muitas vezes. Gideão já estava pronto para entrar no campo de guerra, mas ele precisava ter 100% afirmadas as suas convicções em Deus. E Deus percebeu o coração de Gideão. Deus sabe dos teus medos. Ele quer te levantar ainda com mais força, com mais ânimo, com mais vigor. Então reafirmar as nossas convicções é tão importante como afiar a espada, ajustar o arco e firmar a armadura. Isto lhe deixa livre e confiante para a batalha, ousado para o combate. Deus mesmo viu como Gideão não estava totalmente seguro e precisava reafirmar as suas convicções em Deus e no que ele tinha dito a Gideão. Então, mesmo que Deus tinha dado ordem para Gideão atacar, mas ele viu que Gideão não estava seguro. E mandou Gideão e o moço dele, chamado Pura, descer ao arraial. Ele ouve um soldado
Ele à espreita, escondido, ele ouve um soldado de sentinela falar para o outro desse sonho. E eles entenderem que é o ataque de Gideão, que já era aquilo que aconteceria. Deus já está trazendo esse sonho profético ao inimigo e trazendo terror. Então ele veio, reafirmou depois disso as convicções dos que lutavam com ele. E é necessário, o segundo é reafirmar as convicções dos que lutam conosco. Precisamos caminhar e lutar no mesmo espírito, para que não enfraqueça a força coletiva de todos aqueles que lutam conosco, que trabalham conosco, que servem conosco. A força e o poder da unidade em Deus é incalculável, a multiplicação desse poder. Mesmo pessoas desunidas têm alcançado alguma vitória no Senhor. Imagina pessoas que caminham e lutam unidas no Senhor e umas com as outras. Mateus 18, 20 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Imagina o poder da concordância, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou em meio deles. Então aqui nós vimos a unidade na diversidade. Uma batalha não se vence sozinho. Deus nos dará a vitória, mas Ele usará pessoas para funções diferentes e diversas, para que ninguém se orgulhe, para que a glória seja dele, do Senhor. Então Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias de 100 homens cada. A estratégia que Deus deu a Gideão é separar estrategicamente, não dividir. O homem muitas vezes divide, mas Deus separa para multiplicar as ações de combate, é cercar o arraial inimigo. Hoje em dia precisamos cercar lugares dominados pelo inimigo em oração, em intercessão, mas quem está preparado para isso? Quantos lares, quantas famílias, pessoas e congregações e instituições, até mesmo do governo e autoridades, precisam ser cercados em oração estratégica, intercessão estratégica. Mas quem está pronto para se levantar e para orar nesta hora, nesse momento? Muitos têm se acovardados, outros estão distraídos com muitas coisas. A unidade daquele exército era manifestada no seu grito de guerra pelo Senhor e por Gideão. Agora eles estão na zona de guerra. E Deus quer colocar você na zona de guerra, mas você já tem passado por esse treinamento, você está pronto para entender o propósito de Deus? Agora eles estavam na zona de guerra. Cada companhia procurou encontrar a sua posição estratégica de combate na zona de guerra. Aguardar a voz de comando. Precisamos estar alinhados com a direção que Deus está dando nesses dias para aqueles que têm a responsabilidade de liderar sobre nossas vidas, seja no nosso lar, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde quer que você está atuando. Deus escolheu Gideão para liderar aquela companhia de 300 homens, aquelas 3 companhias. Mas cada líder de cada companhia também era importante. E cada batalhão em cada companhia também era importante, porque tinha um líder sobre cada um deles. A responsabilidade de liderança que Deus confiou a cada um deles e a responsabilidade de comando era fundamental para que aquela estratégia coletiva fosse levada com sucesso. Deus havia escolhido cada um daqueles soldados, cada um daqueles líderes, cada um daqueles comandantes, e havia escolhido Gideão também, e havia posicionado eles, colocado eles em uma posição importante. Tocaram as trombetas. Primeiro, é a oração e a adoração do povo de Deus. Ela precisa ser aumentada nesses dias. A oração precisa ser aumentada num nível maior. A adoração também, em sintonia, em harmonia com o que Deus está fazendo. É a adoração e a oração dos santos. Mas não é uma oração qualquer. E nem uma adoração qualquer.
é plena de confiança. É uma oração cheia de confiança, como eles estavam ali. É uma adoração cheia de confiança, que exalta e enaltece a grandeza de um Deus que está posicionado com eles. Então eles quebraram os cântaros que eles carregavam. Isso fala da humildade, fala de aprendermos a nos render totalmente a Deus e saber que somos um vaso de barro. Então eles tiraram as tochas de dentro dos cântaros, na mão direita, a mão que deveria estar sendo usada a espada, mas eles levantaram aquelas tochas. Imagina 3 companhias cercando o arraial do inimigo na escuridão da noite, quando o inimigo levanta pelo som das trombetas e olha ao redor apavorado e se vê cercado por fogo, cercado por tochas de fogo. Eles se apavoram, eles correm, eles fogem. E quando eles fogem, alguns se matam entre si, mas quando eles vão fugindo para outras terras, então Deus chama aqueles que tinham sido dispensados na primeira seleção, na segunda seleção. E aqui nós vimos como Deus é maravilhoso. Primeiro ele tem um exército, ele entrega a vitória nas mãos de um exército que tem trombetas ao invés de espada nas suas mãos. Para que todos saibam que esse nível de fé leva nós a adorar a Deus e a orar com fé, enquanto Deus sai e peleja contra o inimigo. E aí nós vimos a primeira companhia de Gideão, é a linha de frente. As companhias de Gideão, as 3 companhias, representam a linha de frente, a linha de combate, que sai e enfrenta o inimigo, confronta o inimigo, porque foi preparada para isso. Mas quando agora esse povo foge, essas companhias não vão atrás. Mas Deus desperta aqueles que foram dispensados na primeira seleção e na segunda seleção. Eles estão animados agora por ver que Deus tem um exército poderoso, mesmo de 300 homens, e eles também se juntam nesta batalha, pegam suas espadas e eles lutam e matam esses inimigos que fogem. E é desta forma que Deus nos ensina que Ele é o Deus da vitória. Ele nos entrega a vitória quando nós entendemos que Ele está levantando um poderoso exército e você faz parte deste exército. Você tem que saber o seu lugar, você tem que saber o seu chamado, você tem que tomar as armas, as armaduras, as estratégias de Deus, porque Deus tem te chamado para esta hora. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Que a unção do Espírito Santo venha sobre a tua cabeça, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Receba a unção do Espírito Santo, seja tocado por Deus, que o fogo do Espírito Santo venha sobre a tua vida. Receba o batismo do Espírito Santo, fale em línguas, receba os dons espirituais. Deus está libertando você nesta hora, Deus está curando você nesta hora. Receba o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém.